E o Sistema Ponta Negra de Comunicação está realizando a rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do estado e seguindo a ordem definida em sorteio. Hoje o nosso entrevistado é o candidato Stevenson Valentim, do Podemos. A entrevista terá duração de 15 minutos e o tempo vai começar a contar a partir de agora. Boa tarde, candidato. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Dia. E a partir de agora a gente inicia a entrevista com o senhor nessa rodada de entrevistas. Eu queria começar perguntando ao senhor, o senhor propõe no seu plano de governo soluções para o déficit orçamentário e também financeiro na pasta da saúde. E eu quero começar perguntando ao senhor, tem solução à saúde pública? De todos, eu estive ontem, boa tarde a todos que estão me assistindo, eu estive ontem no Valfredo Gugel. À tarde, de 1h30, estive pela manhã no Hospital Privado Rio Grandense, a qual fui falar com o Luiz Roberto. Olhar as duas administrações, é possível sim aplicar, porque para todos os problemas públicos, a solução está dentro dele mesmo. Iniciando, antes de abordar qualquer tema, educação, saúde, segurança, antes de abordar qualquer tema, se olhar a própria disposição orçamentária do nosso Estado, a qual o peso se localiza no custeio da máquina pública, ou com pessoal, ou mesmo com equipamentos, com compra, ou com manutenção dessa máquina para funcionar, tem como se economizar. Já que foi lido o plano, parece que a senhora leu o nosso plano objetivo de governo, a primeira providência a ser tomada, não tem outra, é uma racionalização da estrutura administrativa do Estado. Ela que consome maior parte de todo o orçamento. Cerca de 15 bilhões, ela consome aí 7 a 8 bilhões de reais para folha de pagamento, previdenciário, custeio da máquina pública com contratação de terceirizado, insumos para hospitais. Então, isso dificulta e diminui a margem de investimento do nosso Estado. Então, essa reorganização administrativa que passa por questão de redução, ou se não, adequação de próprias secretarias. Porque hoje tem secretarias que, além de não se comunicar, tratam de mesmos assuntos. É só um peso mesmo cabide de emprego para muitas pessoas que se usufruíram até hoje dessa administração pública. Fundir essa administração dentro da saúde, a qual a senhora falou, as soluções, reorganizar internamente, até mesmo o efetivo, que é um dos maiores, que é o quadro de saúde. Tem hospitais que hoje não obedecem às regras que vêm do Ministério da Saúde, que é de organização hospitalar. Pronto-socorro, 2 cirurgiões, um clínico, 2 enfermeiros, 5 técnicos de enfermagem e assim sucessivamente na UTI e assim segue. Interessante que ontem, quando eu estive no Valfredo, eu perguntei o custo de uma UTI dentro da organização estrutural do hospital, já que foi tratado de saúde, não souberam me informar o custo de uma UTI. Já na unidade privada, 10 leitos de UTI custa ao mês R$1 milhão. Como que você consegue fazer uma administração pública se você não tem dados? Informação no governo do Estado é difícil. Se você acessar o portal Transparência ou solicitar qualquer informação, números estatísticos, não tem. Eu penei para fazer, a minha equipe foi dificultada a fazer um plano de objetivo de governo dentro da área financeira, orçamentária, fiscal, tributária, porque é difícil achar esses números. A gente se baseou praticamente na LDO, nos orçamentos, praticamente com os números que foram oferecidos ali publicamente. Mas não dá para fazer um diagnóstico. Então, a primeira providência que tem que ser tomada, se a população escolher o capitão Stevenson, é o diagnóstico, um exame fiscal. É fazer uma análise todinha fiscal e depois refazer a metodologia orçamentária para poder ter essa margem de orçamento maior para fazer investimentos. Investimentos esses que vai proporcionar, além do turismo, porque as pessoas quando procuram o turismo, ou o empresário que quer investir no nosso Estado, além de uma segurança jurídica que ele precisa ter, isso também passa por uma reforma ampla administrativa até legislativa, porque hoje a gente precisa fazer uma arqueologia para estudar a Constituição Estadual, de tão velha, antiquada, confusa, que a gente hoje vive com isso.
Além dessa segurança jurídica, precisa de uma estrutura, uma mínima infraestrutura. Eu quero perguntar ao senhor, o senhor fala essa questão mesmo de todo esse trabalho que daria fazer essa reforma administrativa. O senhor propõe no seu plano de governo também uma reforma administrativa. Questões como, por exemplo, a secretaria, as questões relacionadas à cultura iriam para a Secretaria de Turismo, segurança estaria junto com a administração penal, penitenciária. Que mudanças? Dá para fazer isso, candidato? Dá. Se não for feito por legislação própria através do Executivo, encaminha-se à Assembleia. Cresceu-se muitas secretarias que hoje são inócuas, inoperantes. Qual é a função? Hoje, o desenvolvimento, Secretaria de Desenvolvimento, tem qual parcela no orçamento? Como é que a gente vai falar de desenvolvimento do Estado se a Secretaria recebe 0,0 de orçamento? 600 mil reais, eu acho que é ao ano. Não dá para a gente falar de desenvolvimento do Estado se secretarias como Turismo, que é o nosso grande potencial, está lá embaixo. Porque, como eu já disse, se não fizer essa reorganização estruturante dentro da administração pública, não vai sobrar nada. A gente vai fazer as mesmas coisas sempre, desde a década de 80, esperando resultado diferente. Como é que a gente quer um resultado diferente se a gente passou a vida toda fazendo as mesmas coisas com as mesmas pessoas? Quando o senhor fala das mesmas coisas com as mesmas pessoas, uma das suas propostas relacionadas à educação é a questão da criação de escolas cívico-militares nos distritos, né? Nos distritos da educação. E eu quero lhe perguntar, existe como fazer isso e qual a importância de uma escola cívico-militar dentro de uma sociedade, dentro de uma cidade, dentro do nosso estado? Carlos, o exemplo está feito. Eu fiz, não foi como senador da República, não. Eu fui atrapalhado. Me impediram de fazer mais como senador do que como capitão. 2016 para 2017, eu fiz uma escola praticamente com essas mãos aqui, lá dentro da favela do Japão, a Escola Maria Ilka. Estava condenada a fechar, como outras estão fechando. A educação hoje no estado rural foi uma reclamação que eu recebi quando eu estive reunido com o pessoal da agricultura familiar. A educação rural está em falência, junto com a segurança. Então, para mim, ficou fácil, porque eu já criei uma célula, que é a Escola Maria Ilka, e fiz isso sem nenhum tipo de apoio político. Até mesmo a instituição, naquele momento, ficou contra a PM, ficou contra na ocasião. E a gente já tem outra escola cívico-militar, que as pessoas não sabem, mas vão tomar conhecimento agora, a Escola Yaya Paiva, 1000 alunos, Nízia Floresta, financiado por este senador, com 600 mil reais de custeio, para que essa escola, que vocês vão ver no 7 de setembro, está lá funcionando. Qual é o diferencial da escola militar? Existem críticas? Existe. Ela precisa de mais custo. Claro, a educação custa dinheiro, segurança pública custa dinheiro. Ou você quer fazer uma educação de qualidade sem dinheiro? Porque não dá. Enquanto a gente paga 3 mil reais ao ano para ter um aluno numa escola, ao ano a gente paga 3.800 ao mês para ter um preso. É desproporcional. Então é melhor que a gente invista em escolas. E a cívico-militar é uma opção para o pai, não tem vaga na Escola Maria Ilka, já está lá com 510, poderia estar com 1000 vagas, mas a excelentíssima senhora governadora Fátima não usou o recurso a qual eu consegui no FNDE para ampliar, construir uma escola nova lá. E ela fez a promessa de construir 12 escolas até o final do ano, eu estou aguardando. Eu acho que todo mundo está aguardando essas 12 escolas. Eu quero saber quem vão ser os professores, de onde ela vai tirar. Se a gente está passando por um processo de evasão escolar, Carla, como é que eu vou construir mais escolas? Eu deveria estar reconstruindo o que eu já tenho, com o mínimo de estrutura. Não tem banheiro. E olha que a gente passou por uma pandemia, viu? Sem higiene. Você vai em qualquer escola pública, o banheiro é precário. Poucas têm água. Eu recebo denúncia todos os dias de professores dizendo que falta água. Isso é o mínimo que deveria faltar. Ginásio de esporte? Não tem. Aí você vem falar de uma oportunidade que foi criada, que está lá para todo mundo ver como modelo de educação, dentro de uma comunidade de vulnerabilidade, que é a favela do Japão, com 510 crianças, chamando o professor de senhor, de senhora, licença, cantando o hino nacional. Mas isso não é educação, ali está formando cidadão. Senador, hoje o senhor é muito conhecido, não apenas por ser senador, o senhor agora como candidato, mas também pelas polêmicas que o senhor se envolve. Uma das últimas foi com o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra,
que acusou o senhor, inclusive ele, né? Vou aspiar aqui, ele acusou o senhor lhe chamando de arrogante. Como é que o senhor vê essa relação hoje, não apenas com o prefeito Alisson, como com outros prefeitos? O senhor consegue imaginar, em o senhor sendo eleito governador do Rio Grande do Norte, o senhor consegue imaginar como seria a sua relação com os outros prefeitos? Eu vou até adiante. Como seria a sua relação com outros poderes, se o senhor também já se colocou bem contrário, por exemplo, a repasses que são feitos, né, o volume de repasses que é feito para outros poderes, como o judiciário? Pronto. Primeiro com os prefeitos. Em 2018, quando eu fiz a campanha para Senado, eu não tive nenhum prefeito. Venceu com 30 mil reais, sem tempo de TV e sem rádio, com nenhum apoio. Após eleito, foi distribuído emenda de bancada e emenda individual para 167 municípios. Aí é onde vem o grande problema. Eu criei um critério, um problema para os prefeitos, para mim não. E nem para a população. Para a população é uma vantagem ter um parlamentar assim. Como eu distribuí para 100% do Rio Grande do Norte, todos receberam, isso aí nenhum prefeito pode dizer, todos receberam recursos do gabinete do senador Stievson. Eu botei o critério de quanto mais prestar conta, ele recebe mais recursos. Alguns prefeitos devolveram o dinheiro, João Câmara, Encanto devolveu o dinheiro, uns roubaram o dinheiro que eu peguei roubando, Triunfo Potiguar, denunciou o Ministério Público. Outros não querem ser submetidos à fiscalização. No caso específico do nobre prefeito Alisson de Mossoró, a qual o arrogante para mim é normal, porque eu trato as pessoas com essa justiça, e talvez isso seja arrogância. Tratar com justiça nesse país é arrogância. Cobrar transparência do dinheiro público é arrogância. Ele combinou comigo a respeito das cirurgias eletivas que custava ali aproximadamente para zerar todas as filas 5 milhões, assim ele me disse. Eu envio 3.309.000, com a exigência que não foi só para ele, mas de todos os outros prefeitos que me antecipasse essa relação que tem na regulação de todas as pessoas que vão fazer cirurgias naquele município com dinheiro do recurso senador Stievson. Ele disse que ia enviar, não enviou. Comuniquei por ofício, comuniquei ao Ministério Público. O Ministério Público chama o prefeito, chama o senador, faz um termo e ele passa a prestar conta ao Ministério Público. E não a mim. Mas eu queria essa relação para fazer o que eu fiz com os outros prefeitos. Eu antecipo para as pessoas verem o que nunca viram na vida. Isso é princípio da transparência e da publicidade, está na Constituição. Isso não é expor ninguém, não, porque eu apago lá tipo de cirurgia. Se for de ginecológica, Micarla vai fazer cirurgia ginecológica, eu apago lá. Mas Micarla sabe que naquela relação que está no meu site, de Stievson Valentim, ele vai saber que o nome dele está lá e o dinheiro foi para a conta do prefeito para fazer cirurgias. Isso está em Parelhas, aconteceu com o prefeito Parelhas, mandou antecipado. O prefeito de Caicó, o prefeito de Currais Novos, que é do PT, me mandou a relação e eu enviei o dinheiro. O prefeito de Macaíba, que é apoiador da Fátima, também me enviou antecipadamente. Todos os prefeitos mandaram, exceto o Alisson. Quando eu dei uma entrevista, no dia 20 de 5 de 2022, eu não tinha recebido nenhum tipo de comunicação da relação já feita. Não foi antecipada. Ele faz a cirurgia e manda para o Ministério Público. Estou explicando aqui para ficar bem claro. Manda a relação alguns meses depois para o Ministério Público manda para o meu gabinete, eu já tinha dado a entrevista já era de meses atrás, requenta um pedaço da entrevista, ele vai para as redes sociais e me ofende chamando de mentiroso. Ele vai receber um processo, acho que deve estar chegando já. Entrei ontem com um processo criminal contra ele. Mas essa questão do senhor com os prefeitos, o senhor acredita que vai ter? Que tipo de relacionamento vai ter? Se eu trato com justiça, eu acabei de dizer, se eu distribuir recursos para todos os prefeitos e cobro transparência, qual a relação que os outros políticos têm? De apoio? De pedir voto? De mandar recurso e pedir volta? O que a gente ouve na política potiguar é: eu vou trazer recurso para o meu estado, só que você não vê esse recurso onde é gasto. E agora você está vendo. Agora você enxerga. Com esse senador você vê aonde é que está indo o dinheiro. Senador, olha, costume, né? Senador Stievson, candidato Stievson Valentim. Para não errar, é capitão. Candidato Stievson Valentim, Júlio. Entendeu qual foi a relação? E caso, parênteses, viu? Chamar o Ministério Público foi iniciativa minha para fiscalizar. Não é função do Ministério Público, Micarla, não é. O Ministério Público agora tem uma função nova, que é o policiamento de emendas parlamentares do senador Stievson. Se eu não quero roubar, isso vai mostrar. O Stievson não quer roubar. Vem cá, Ministério Público, fiscaliza comigo.
E essa ideia virou um projeto que está concorrendo a Inovar e está na final. Senador, a gente tem candidato. A gente tem agora mais 30 segundos, 24 segundos. Eu quero lhe fazer uma pergunta e a gente vai continuar no nosso YouTube. Em julho de 2022, ao comentar sobre uma mulher que foi agredida por um policial, quando foi acionada a polícia, enfim. E o senhor falou o seguinte: eu sei lá o que essa mulher fez para merecer os tapas. Foi. Vamos até aí. Agora a gente continua no YouTube. Eu continuo a pergunta no YouTube e o candidato responde também no YouTube. Espero você no YouTube da TV Ponta Negra. Saúde e segurança, se eu não vou Candidato Stipson Valentim. Eu comecei a fazer a pergunta, sim, seja bem-vindo você que acabou de chegar aqui no YouTube da TV Ponta Negra. Candidato, se quiser tomar uma água, não, mais 5 minutos aí a gente ainda tem de entrevista. Olha, do jeito que o senhor é polêmico, a gente teria uns 50 minutos a mais, mas vamos para os nossos 5 minutos. Eu perguntei agora há pouco, não conta ainda, tá? Começa a contar só depois que eu fizer a pergunta. Em julho de 2021, ao comentar, né, sobre aquela mulher que estava sendo presa, foi acionado a polícia, enfim, ela estava sendo agredida pelo companheiro no interior do estado, o senhor declarou, abre aspas, eu sei lá o que essa mulher fez para merecer os tapas, fecha aspas. A gente está tendo um aumento imenso, principalmente depois da pandemia, a gente está tendo um aumento imenso no Brasil inteiro e aqui no Rio Grande do Norte, de violência doméstica contra a mulher, feminicídios que aumentaram muito. Como é que o senhor que fez essa declaração, como é que o senhor pretende reforçar as práticas contra a violência, né? Que é feita contra a mulher? O senhor é um homem que defende a questão da violência não ser praticada como a mulher, contra a mulher, e como é que o senhor, na sua gestão, vai trabalhar isso agora sim, contando os 5 minutos? Pois é, o problema de violência é cultura. No caso da minha fala, eu não tiro nada, eu disse o que foi que aconteceu para aquela situação chegar àquele ponto. O verbo merecer que ficou estranho. Mas, no entanto, o presidente Lula falou um dia desse que não é para bater mulher dentro de casa, bata na rua, bata em qualquer canto, mas não em casa. Quer dizer que a minha fala tem mais impacto que a dos outros. Mas vamos lá, eu vou me concentrar no que você me perguntou. Primeiro, é um processo cultural. A senhora é mãe, tem filho, as pessoas estão me assistindo que são mãe. A verdade é descobrir a origem desse tipo de violência não se combate só com polícia, não. Porque se mostrou ineficiente até hoje, medida protetiva é ineficiente. Patrulha é ineficiente. Enquanto a gente não mudar a cultura que vem para a música, o que é que a música fala da mulher? Tem coisa muito pior do que isso e vocês não reclamam. A gente chama vocês de cachorra, de não sei nem o que, desce até no chão. Não, vocês, alto lá, porque... Né? Não, você é o sexo feminino. Sim, trata você como objeto, trata você como aquilo depreciativo. E eu não vejo nenhuma manifestação. O fato é, naquela ocorrência policial, e eu como policial, falei como policial, quis dizer o seguinte, bom, o que foi que aconteceu para aquilo ocorrer? O verbo merecer talvez ganhou uma conotação, mas como eu estou dizendo, outras pessoas dizem coisas semelhantes ou até pior e não tem impacto nenhum. Mas foi Stipson que falou, o polêmico, o excêntrico, Stipson que falou. Como eu já voltei a falar, se a gente não muda uma cultura de tratamento em relação ao sexo feminino, os homens vão achar que ainda são proprietários, que ainda pode mandar em vocês, que pode controlar a roupa, que pode... Capitão, o senhor não está sendo contraditório quando falou de uma música? Na Escola Maria Ilka está terminantemente proibido músicas que estimulam a sexualidade, pelo menos precoce, que está em formação a criança. Ah, é um absurdo, é assustador? Gente, a criança, ela já vive no meio ali de vulnerabilidade, de risco, de violência, de muita coisa. Quer dizer que eu ainda vou incentivar mais na escola? E se você não sabe, se vocês não sabem, pelo menos quando eu cheguei na Escola Maria Ilka, eu vou falar de uma célula, e eu falo sempre disso porque foi uma experiência particular minha, tinha crianças com 11 anos engravidando, gravidez precoce. Como é que explica isso? Como é que explica o cara chegar em casa, como fui policial, e porque a mulher não esquentou a comida, apanhar? Aí vem a bebida alcoólica, aí vem, junta com toda uma situação, até mesmo em propagandas de televisão, que a gente vê o consumo de bebida alcoólica, a mulher sempre como sendo o objeto também. Cara, isso é uma cultura.
E o senhor acredita que na sua gestão o senhor vai conseguir, de alguma forma, como homem, né, nessa visão que o senhor está falando agora aqui, o senhor consegue ver uma forma de mudar essa cultura, de pelo menos tentar implantar uma nova cultura contra a violência contra a mulher? Tem. Primeira coisa, quando você prende ou tira aquela mulher, aquele rapaz, aquele homem, foi preso, vamos dizer lá, um casal, eu e você, que a gente retira ele, ou prende ele, ou que proíbe ele, esqueceram de um grande fator, que a mulher muitas vezes era dependente financeira do homem. Quando ocorre violência sexual, não só contra a mulher, mas contra a criança, que é o pai, que tira o pai, aí fica sem um provedor. Quem é que vai prover aquela família? Quer dizer que é só prender, levar preso, e depois que prende esse homem, ninguém faz uma análise nele, não, psicológica, é só a cadeia. Então aplica-se a legislação que eu tenho lá em Brasília, que é a castração química, e acabou. Se for a questão do estupro, do assédio, da pedofilia. Mas nesse caso da violência, a gente tem que... É tão ampla essa discussão, é tão ampla que não dá para falar em 5 minutos. Candidato, a gente tem 1 minuto, mas ainda tem algo que eu gostaria de lhe perguntar, que é sobre o seu tempo de televisão. O senhor, né, nessas questões de realmente trazer algumas polêmicas, o senhor trouxe a polêmica de abrir mão dos 29 segundos, se não me engano. 19 segundos. 19 segundos, né? 19 segundos. Os outros partidos ficaram igual urubuco mesmo. E aí a gente agora são 40 segundos aqui. Por que o senhor abriu mão? Não tinha importância 19 segundos? Eu não usei em 2018, não é gratuito, são isenções fiscais. Eu sou coerente, diferente da Fátima, que se juntou com a oligarquia, diferente do outro que deixou de ser comunista e virou agora extrema-direita. Coerência que se procura no político e numa pessoa. Em qualquer área se busca coerência, no jornalismo, na advocacia, na medicina, qualquer coisa é coerência. Coisa que a gente não vê na política em canto nenhum, ainda mais aqui, nesse chiqueiro. Não vê. O que vê é essa bagunça, essa pandemia política e as pessoas aplaudindo, gastando dinheiro público com fogos, com santinho, com adesivo, com combustível. E vocês vibrando. O nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Candidato Stevenson Valentim, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço.